Se você é estudante de Feng Shui, já deve ter ouvido falar em fluxo acelerado e fluxo bloqueado de energia. É disso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa assim como vocês. Como nós sabemos hoje, nós moramos cada vez mais em lugares mais apertados, menores, tem apartamentos muito pequenos. E dentro do Feng Shui, nós sempre observamos duas coisas. A primeira coisa que nós temos que observar quando a gente vai fazer uma consultoria é para ver se temos um fluxo de energia acelerado, quer dizer, que a energia entra pela porta e se vai rapidamente, ou se esse fluxo de energia ele está bloqueado. E é aqui que eu quero explicar bem para vocês como que a gente percebe. Não existe um medidor claramente sobre isso, né? Nós não temos um aparelhinho lá que vai medir a energia. Nós vamos observar esse fluxo ou essa circulação da energia conforme as normas, principalmente as normas técnicas de engenharia, as normas técnicas que se é aplicada dentro do designer de interiores, dentro das normas técnicas que é aplicada dentro da arquitetura. Então, essas normas técnicas dizem bem claro que nós precisamos ter um mínimo para ter uma boa circulação das pessoas entre os móveis. Por isso que uma porta de entrada a porta principal deve ter no mínimo 80 centímetros, tá? E ela tem altura de 2,10. Então, tu vê que são normas ali. Então, ela tem uma entrada de 80 no mínimo, uma porta principal, e altura de 2,10, que é um padrão que foi colocado lá, que todos então seguem esse padrão. Quando nós vemos uma porta muito pequenininha, não, de entrada, nós já estamos sabendo que houve uma redução da circulação e dificulta a entrada do bom ti. Principalmente aquelas portas que são duas abas, né? E ela abre só uma, né? Então, às vezes a porta ali tem 1 metro e a pessoa abre só uma, só fica 50 centímetros para passar. Então, veja como reduzir, em vez de ela abrir as duas partes da porta, não, ela abre só uma porta, só uma aba daquela porta. Então, reduziu. Se você tem um tipo de porta dessas, que tem duas aberturas, lembre que você sempre tem que abrir as duas para a boa energia entrar. Você só abre uma, você está reduzindo em 50% a energia que vai dentro da tua casa. Ok, o que é um fluxo acelerado? É quando a energia entra e vai direto para uma janela ou ela pega um corredor muito comprido, então ela tem aquilo que vai rapidamente. O que a gente pode fazer para fazer com que esta energia circule um pouquinho mais dentro do ambiente? Não que ela não vá embora. Nós usamos certos objetos, que nem a bola de cristal multifacetada, sinos de ventos, e nós usamos móveis também, porque os móveis vão ajudar a contornar um pouquinho dessa energia ou do Ti ali dentro da nossa casa. E é aqui que eu quero que vocês observem, gente. Eu vou explicar bem que existe um mínimo para nós fazermos a circulação entre os móveis. Então, dentro dessas normas técnicas, tanto dentro da arquitetura como do design, eles colocam lá, para sair da cama, o mínimo hoje, antigamente era até 75, que eles colocavam centímetros, né? Hoje eles reduziram, 40 centímetros do lado já dá uma boa circulação. Realmente, se tu for colocar lá 40 centímetros da parede da tua cama, já dá para tu colocar uma mesinha de apoio, que é muito importante dentro do Feng Shui. Colocar uma mesinha de apoio ali, dá para pôr um tapetinho, então você já tem uma boa circulação por ali. Tá? Então, esses são 40 centímetros, vai dar aquela boa circulação. Gente, se você tem um quarto pequeno, não compre uma cama king, uma cama enorme lá, para não ter nem espaço de circulação. Nós temos que adaptar
os móveis da nossa casa conforme é o tamanho da casa, conforme é o tamanho do cômodo. E o mesmo serve para espaço pequenininho como espaços enormes, tá? Às vezes eu vejo salas muito grandes com um sofazinho e ainda a pessoa, em vez de colocar uma certa proporção, ela joga lá no canto. Quer dizer, ali formou um vácuo, um espaço de o quê? De fluxo acelerado. Nós temos que observar isso, gente, esta proporção. Esta proporção quando a gente tem o ambiente. Nós primeiros observamos o cômodo para depois ir comprar este móvel, né? Então, se você tem um sofá muito grande, sabe aquele sofá reclinável lá, e a tua sala tem 2 metros e pouco, aquele sofá tem 1,5 metro, vai sobrar quanto da tua sala ali de largura? Aí você coloca a televisão lá, sobra o quê? 1 centímetros. E também hoje tem regras bem claras. Qual é a distância mínima e máxima para uma tela de televisão e o teu sofá, entre a tela de televisão e o teu sofá, tá? Essas regras vocês podem baixar em qualquer site, ali tem. Tá? Eu tenho uma televisão de 50 polegadas, tá? O meu sofá tem que ficar no mínimo a 1,90 m de distância desta televisão, no mínimo, para que eu possa enxergar totalmente a tela. Se eu coloco muito próximo, eu fico uma tela muito grande, eu não consigo o meu observar ali, não vai conseguir totalmente ver aquela tela, não? Mas é isso que eu queria que vocês observassem, gente. Nós precisamos ter como que se diz assim, esse senso, né? Esse entendimento de que é através dos móveis que nós vamos fazer a boa circulação da energia dentro da nossa casa. E é aqui que eu vou mostrar para vocês. Mostrar como que está a minha sala e como que eu fiz essa boa circulação dentro dela. Gente, aqui é a minha sala de jantar, tá? Essa sala de jantar, ela tem 5 metros e pouquinho de comprimento e 2,30 metros de largura. Eu tenho aqui uma mesa quadrada de 1,40 por 1,40, um balcãozinho aqui, um buffet de 1,40 e este espelho grande, ele tem 1,40 por 1,40, esse espelho aqui. E esse espelho aqui que deu a amplitude também na sala, né? Muito bom sempre ter um espelho em sala de jantar. Nós estamos duplicando a prosperidade da abundância da mesa, né? Então é importante ter. Gente, olha aqui, ó. O que acontece aqui? Eu tenho cadeiras, tá? O que diz a regra? As cadeiras devem ter no mínimo 60 centímetros para cada pessoa. Então, tá? Tanto para entre elas, né? Então eu tenho uma mesa de 1,40, as minhas cadeiras aqui, elas têm 50 centímetros de largura. Então, 50 dá 1 metro, ainda sobra 20 centímetros de cada lado, né? Então, perfeito a disposição aqui. Entre a parede e entre a parede ali também dá certo. Aqui é a sala de estar, gente, ó. A sala de estar, tá? Eu tenho um sofá de canto, tá? Eu tenho um puff aqui no centro que serve até de mesa de centro, né? Ou às vezes pra gente esticar os pés, né? Quando tá assistindo. Desse ângulo aqui dá pra vocês verem bem. Eu tirei, viram como ficou aqui? Eu tirei o puff e tirei a cadeira. Olha como ficou um espaço vazio, tá? Quer dizer, parece que jogou alguma coisa lá no canto e aquele espaço. Recolocando aqui, ó. Olha como ele preenche. Ele te dá aquela circulação que eu falo, da circulação da energia. Não atrapalhou a circulação das pessoas aqui, porque eu tenho nesse cantinho aqui, entre o sofá e a cadeira, em torno de 40 centímetros. O puff lá, eu posso puxar um pouquinho para cá, ele também dá uma boa circulação aqui, faz com que a energia circule nesta sala e não venha que nem aquilo que ela vinha
descendo da escada e direto para a janela de fora, a janela, tanto da janela da cozinha como a janela da sala de jantar ali do lado. Né? Então, ter esta boa circulação entre os móveis. Não? E os móveis também são proporcionais ao espaço. Bem fácil de entender essa proporção. Não? Aqui essa cadeira ainda, ela não é aqui o lugar dela, eu tinha aqui nesse canto, aqui é uma poltrona grande, ela ainda está um pouquinho desproporcional, mas eu quero ver se eu compro uma poltrona para colocar aqui. Ó, vendo aqui, olha o espaço que eu tenho entre as cadeiras e o buffet, dá mais de 1 metro ali dessa distância, não? E aqui aquilo que eu digo, né? Se não tivesse esses móveis, a energia desceria e vai sendo puxada pela luminosidade que vem das janelas. Então, ter os móveis para fazer ajudar nesse bloqueio da energia aqui. Então, lá eu tenho aquela plantinha lá que também está me ajudando. Aqui, ó, gente, dá para ver bem, não? Que tem um espaço suficiente, principalmente aquilo que eu falei para vocês, entre o sofá, a poltrona, ou a mesinha de centro que a gente coloca, ou um puff, né? E a televisão e aonde eu sento para assistir televisão. Não? Eu quero ainda fixar essa televisão na parede, ela está em cima desse cômodo, eu quero dar mais 20 centímetros para ficar com uma distância melhor entre esse sofá aqui onde nós sentamos, ou quando eu sento na cadeira ou na poltrona para assistir televisão, ter no mínimo 1,90 conforme a regra. Se vocês tiverem interesse de saber estas medidas, é só colocar lá, medida entre sofá e televisão, lá vai te dar as medidas corretas conforme quantas polegadas forem a televisão. Né? Então, conforme... Óbvio, gente, que a gente nunca vai ter o ideal de casa. Se a gente tivesse uma casa ideal, a gente não precisaria fazer correções, fazer ativações, nós teríamos a casa perfeita. Mas o que nós vamos fazendo? Nós vamos observando que esta proporção entre o espaço e os móveis que nós colocamos, essa proporção vai deixar a nossa casa mais equilibrada. Como dizem alguns feng shuistas, mais harmônica, né? A harmonia que se dá através de colocar os móveis proporcionais ao tamanho do espaço. Não colocar móveis muito pequenininhos num espaço muito grande, que fica aquele espaço vazio, onde se dá o fluxo acelerado, ou colocar móveis muito grandes num espaço pequeno, onde nós vamos ter o quê? Um fluxo bloqueado. É isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Este equilíbrio que nós fazemos entre o tamanho do cômodo e o tamanho dos nossos móveis. Vou fazer um convite para vocês, se vocês estão gostando aqui desse canal, se inscreva aqui. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, sobre planejamento, sobre organização. E agora tem uma nova série que eu estou fazendo aqui, né, que é o Diário da Reforma, e colocando os meus palpitezinhos ali em questões de reformas, quais as tintas que eu acho que são boas para passar, massa, o que está acontecendo, aquilo que eu tenho dificuldade, vou passando para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, muito obrigada.